Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Gonçalo. É um gosto estar aqui a falar a partilhar este espaço contigo e com todas as pessoas que cá tens trazido. Não sei se vamos estar à altura, mas vamos dar o nosso melhor. E também por estar a falar de andorinhões, que são umas aves de facto incríveis. Eu sou também apaixonado por andorinhões. Não há tanto tempo que trabalho com eles, mas eu estudava numa marquise que ficava virada para uma colónia de andorinhão pálido e esquecia-me dos livros com muita regularidade e ficava a olhar para os andorinhões, e por isso é um gosto estar aqui a falar de andorinhões. Eu e a Sandra estamos aqui a representar a Vita Nativa, uma associação de conservação eh, que que existe desde 2018, na qual o projeto Andorim ao qual está associado, mas são vários os projetos que a associação tem desenvolvido, e aqui só um pequeno slide para, fugindo aos andorinhões, só para chamar a atenção do que tem sido feito, porque muitos dos projetos têm a ver com aves também. O projeto Bioilhas, que procura estabelecer soluções de nidificação para aves através de ilhas flutuantes. O Iberoalex, que tem o objetivo de preservar o carários alexandrinos na Península Ibérica. O alojamento local para aves, que também trabalha soluções de nidificação para aves, mas através de caixas de ninho. O núcleo Tejo da associação tem dinamizado e monitorizado a biodiversidade do Parque Metropolitano da Biodiversidade do Seixal. Temos o projeto Camaleão, que procura preservar habitats costeiros algarvios, tendo o camaleão como espécie bandeira, e o projeto Andorim, que é aquele que nos traz aqui, que tem como objetivo a conservação de andorinhas e andorinhões em Portugal. O ano passado estivemos aqui a falar de andorinhas e este ano vimos com os andorinhões. Eu estou a coordenar o projeto com a ajuda da Fábia e da Liliana na parte de gestão e comunicação. Temos depois a Sandra, que está aqui comigo, que trabalha, tu já disseste na apresentação, a parte da criação de conteúdos e a dinamização das tarefas de conservação. E depois temos o Tais e o Paulo Belo, que são dois especialistas que nos têm dado apoio, que fazem parte da equipa. O Tais com muita experiência na área de conservação e o Paulo Belo em andorinhões em particular. O projeto trabalha a sensibilização e temos um site que convido toda a gente a visitar, onde temos, no fundo, a informação que vimos trazer aqui um bocadinho mais detalhada e que toda a gente pode ter acesso, sendo que o que temos assim de novidade será uma chave dicotómica de identificação de andorinhões, relativamente aos andorinhões. Eh, Temos tal como tivemos o ano passado, estamos aqui, fazemos palestras, webinários, tentamos divulgar. Eu digo isto desta maneira porque o projeto Andorinha ainda não tem qualquer tipo de financiamento e, portanto, todo este trabalho de divulgação é pro bono e é um objetivo que nós fazemos. Esperamos ter financiamentos e esperamos fazer coisas com outro impacto, mas neste momento estamos a trabalhar a divulgação destas aves e estamos já com uma série de coisas na área da investigação e da conservação, que vou falar já a seguir, mas até ao momento sem financiamento. Uma ação da qual nós nos associamos já há 2 anos e que este ano vamos trabalhar em Vila Nova de Famalicão é o Dia do Andorinhão, World Swift Day, que é um dia que se tenta lembrar a conservação dos andorinhões a nível mundial, com ações a acontecer em dezenas de países do mundo já, e ao qual nós tentamos ligar Portugal a essa rede de conservação de andorinhas e andorinhões. Em termos de educação, nós tivemos um ano piloto numa escola em Vila Nova de Famalicão também, em que desenvolvemos uma série de conteúdos em que cruzam aquilo que é a informação sobre andorinhas e andorinhões com os conteúdos pedagógicos obrigatórios dos alunos, de maneira a que eles consigam, e as andorinhas e os andorinhões têm esta vantagem, que são espécies que os alunos conseguem ver dentro da escola, sem sair do recinto escolar. E sair do recinto escolar muitas vezes é um problema.
em termos logísticos, e, portanto, isto causa uma grande facilidade, e então conseguimos trabalhar com alunos desde o terceiro ano até o 12º, sendo que o tipo de coisas que eles desenvolveram foram bastante diferentes. Os alunos mais novos, mais dentro de uma vertente artística, de fazer algum tipo de pinturas ou mesmo coisas 3D, como podem aí ver, relativas a andorinhas e andorinhões, e os alunos dos anos letivos mais avançados fizeram já infogramas e uma série de estudos sobre estudos, maneira de dizer, sobre andorinhas e andorinhões. Estamos ainda, é a parte do nosso site que está ainda em construção, em que estamos a tentar verter estes conteúdos para o site para que fiquem disponíveis para toda a comunidade escolar. Outra das vertentes do projeto Andorinho tem a ver com a educação para o desenvolvimento. Nós achamos que as andorinhas e os andorinhões são espécies que podem ser excelentes embaixadoras deste, da educação para o desenvolvimento. A educação para o desenvolvimento é um processo educativo que procura fazer diminuir as desigualdades entre os países mais e menos desenvolvidos. E há aqui uma relação direta com a conservação destas aves. Temos aqui um exemplo de um senhor inglês que construiu mais de 30.000 caixas para andorinhões, ou de um ayuntamento, um município espanhol próximo de Málaga, que desenvolveu também um projeto com o objetivo de conservar as espécies insetívoras que nidificam na cidade. E isto tem um impacto direto na saúde de pessoas que moram em países onde estas aves passam o inverno e onde se alimentam de espécies que são potenciais transmissores de doenças. E, portanto, o facto de serem aves insetívoras e migratórias ligam os dois mundos mais e menos ricos e ajudam a perceber que qualquer ação no norte tem uma influência no sul e que está tudo ligado, e que nós temos que ter essa consciência, e, portanto, tentamos também passar esta mensagem. O projeto Andorim procura também ajudar projetos de investigação, e existem neste momento 3 projetos que estão a ser apoiados pelo Andorim, e apoiados de que forma? Principalmente o que nós tentamos fazer é divulgar o trabalho dos investigadores e fazer a ponte entre aquilo que eles produzem e a comunidade. Hoje a Sandra vai fazer isso relativamente aos andorinhões, e aquilo que tem sido feito e estudado sobre os andorinhões, ela vai tentar, para um público mais geral, apresentar os resultados desses artigos. Estamos neste momento a apoiar então um projeto desenvolvido pelo Luís Pascoal de monitorização de uma colónia das andorinhas das Barreiras, um projeto de monitorização que tem muita gente envolvida já e há muito tempo, que é o projeto que o Gonçalo falava, em que está envolvido o Gonçalo, o Carlos Pacheco, o Luís Costa, um investigador belga chamado Linden, o Luís, a Vanessa, a Sandra. Recentemente começamos com um novo projeto que esperamos ainda resultados, não tem ainda nenhum artigo publicado, em que estão a estudar os movimentos da andorinha dáurica, e é um projeto da Teresa Catri e da Edna Correia, que começamos já a divulgar, e podem já no site saber um bocadinho mais sobre o trabalho destas investigadoras. Em termos de conservação, uma questão importante relativamente aos andorinhões tem a ver com o número de aves que às vezes se encontra no chão. Isto acontece essencialmente junto às colónias de nidificação, depois de uma onda de calor, em que, como eles nidificam em edifícios, o edifício aquecendo muito, as crias, quando estão em stress térmico, saltam, e é possível salvá-las levando-as para os centros de recuperação. Ou então, quando uma ave adulta colide. E então nós temos um protocolo assim informal com a generalidade dos centros de recuperação de animais selvagens que existem em Portugal, em que eles nos ajudaram a desenvolver um conjunto
de boas práticas para quem encontrar um andorinhão no chão ou uma andorinha no chão, e que temos essa informação disponível no site também, e tentamos divulgar também o trabalho dos centros de cooperação, que em muitos casos é fundamental para a conservação das espécies. Divulgamos também como fazer ninhos e onde instalá-los, como e onde instalá-los. Neste momento estamos com um grave problema relativamente aos andorinhões, com a renovação de telhados, que deixa, obstrói os orifícios por onde as aves entram e que lhes permite ter acesso aos ninhos. E, portanto, as pessoas, ao contrário das andorinhas, geralmente nem se apercebem que existem ninhos de andorinhões em determinados edifícios, e quando se faz a renovação de um edifício, os ninhos deixam, ou os edifícios deixam de existir, os ninhos deixam de existir, as aves deixam de ter onde se reproduzir, e isto tem sido uma das principais ameaças à conservação dos andorinhões, e, portanto, nós tentamos por um lado, dar apoio a quem quiser construir edifícios que tenham condições certas para que as aves se possam reproduzir, ou então a instalação de ninhos artificiais. Temos também tentado pedir ajuda às pessoas através de uma campanha de ciência cidadã de registro de ninhos ou colónias de nidificação, no caso dos andorinhões, e é uma campanha que está agora no início do segundo ano. No ano passado a campanha esteve aberta, por assim dizer, durante 7 meses, em que foram feitos mais de 1.800 registros de 10 espécies, portanto, todas as espécies de andorinhas e andorinhões que existem em Portugal, mais de 14.000 ninhos e 201 concelhos, 143 observadores, que também é relevante. Bem, isto sem qualquer tipo de financiamento para divulgação, aproveito este momento para todas as pessoas, para dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir, para participarem, por favor. Quem participou o ano passado, que volta a registar os mesmos ninhos, para tentarmos perceber se eles se mantêm, se aumentam, se diminuem. Quem não participou, que participe. É muito simples, é só... infelizmente ainda não temos ferramentas que dê para fazer no telemóvel, através de um mapa interativo em que consigamos logo as coordenadas, mas sabendo de alguma colónia ou tendo visto algum ninho, em casa, no computador, facilmente se encontra as coordenadas dos sítios onde nós vimos essa colónia, e os dados que pede são relativamente simples, e desta forma vamos tentar contribuir para a conservação destas aves, porque de facto têm sido destruídos muitos locais de nidificação, e a maior parte das vezes porque de facto as pessoas não sabem que existe uma colónia de andorinhões nesse local. Agora vou passar a palavra à Sandra, que vos vai falar especificamente de andorinhões no geral, e não das espécies que nós cá temos. Sandra, por favor. Ok, sim, já consigo falar. Então, boa noite a todos. Então, falando agora destas aves especificamente e da biologia e ecologia deste grupo, então, podes passar à frente, Vasco. Apesar das evidentes semelhanças morfológicas entre andorinhas e andorinhões, estas aves pertencem a famílias e mesmo a ordens completamente diferentes. As andorinhas, tal como outras aves, como os melros, os pardais e os chapins, são pássaros, porque pertencem à ordem Passeriformes, enquanto os andorinhões possuem uma ordem própria, os apodiformes. Então, as semelhanças são tão grandes entre estes dois grupos de aves que no século XVIII, quando Linneu estava a descrever os andorinhões, considerou que os andorinhões eram mesmo andorinhas, e estes foram colocados no género hirundo, que é hoje em dia o género da andorinha das chaminés, hirundo rústica. Só no século seguinte é que, com as evidências morfológicas, é que conseguiram provar que estas aves não estavam evolutivamente relacionadas, estavam bastante afastadas na árvore filogenética. Estas semelhanças morfológicas e comportamentais devem-se a um processo de evolução convergente entre andorinhas e andorinhões, ou seja, a pressão seletiva imposta pelo ambiente aéreo, visto que ambas as espécies ambos os grupos são muito aéreos, tanto pela necessidade de um voo eficiente para a captura de presas, fez com que estas aves evoluíssem no sentido de desenvolver características que
aumentasse essa eficiência, pelo que têm corpos aerodinâmicos e asas longas e estreitas. Quanto então aqui à evolução e sistemática? Dentro da ordem dos apodiformes, que é estas 3 aves mais à direita, temos a família Apodidae, que é a família dos andronhões, a família Trochilidae, onde estão os colibris, por isso os colibris fazem parte da mesma ordem que os andronhões, e ainda temos a família Hemiprocnidae, que estão os andronhões arborícolas. Destas 2 famílias, Trochilidae e Hemiprocnidae, não temos nenhum exemplar nem em Portugal nem na Europa, e em Portugal as aves mais aparentadas aos andorinhões são os noitibós. E apesar de estarem em ordens diferentes, porque os andorinhões são apodiformes e os noitibós são capimulgiformes, eles são os mais aparentados possíveis dentro do nosso país. Passando então agora à morfologia, os andorinhões, tal como eu já vos disse, são aves muito adaptadas ao ambiente aéreo, sendo que são aves exclusivamente insetívoras, ou seja, capturam os insetos de que se alimentam no ar através de voos rápidos e com frequentes mudanças de direção. Então, para otimizar estes voos e a captura de invertebrados, os andorinhões desenvolveram várias características morfológicas, como as asas em forma de foice, um corpo fusiforme e uma cauda geralmente curta e bifurcada. E, apesar da maioria das espécies que as correm em Portugal, por exemplo, apresentarem plumagens escuras, há alguma diversidade dentro desta ordem. Então, no mundo todo existem cerca de 113 espécies de andorinhão, divididas em 18 géneros diferentes, sendo que em Portugal só existem 2 desses géneros. Um é o Tachymarptis, que é o género do andorinhão real, e o outro é o Apus, que é o género dos restantes andorinhões. E como podemos ver aqui pelas imagens, apesar da maioria dos andorinhões serem escuros, há algumas espécies com plumagens mais coloridas, podem ter plumagens bicolores ou então mesmo com tonalidades iridescentes, como vemos aqui em algumas das imagens. Quanto à distribuição, os andorinhões podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida, e estas aves nidificam desde o nível do mar até às zonas montanhosas dos continentes. E apesar de existirem espécies residentes, algumas espécies de andorinhão são migradoras. Então, na Europa, que é o nosso caso, temos o andorinhão preto, o andorinhão real e o andorinhão pálido, que nidificam cá na Europa e depois migram para a África no inverno. Acontece o mesmo na América, em que o andorinhão de rabo espinhoso e o andorinhão preto americano são aves que nidificam na América do Norte e que depois descem para a América do Sul no inverno. Do outro lado do planeta acontece o mesmo, como por exemplo o andorinhão mongolo ou então o andorinhão asiático, que fazem migrações de longa distância entre os locais de nidificação na Ásia e os locais de invernada, tanto na Austrália como na Nova Zelândia. Então, os andorinhões são aves, mais uma vez, extraordinariamente adaptadas a um estilo de vida aéreo. Assim, isto quer dizer que estas aves dormem, acasalam, alimentam-se, bebem, recolhem materiais para o ninho, tudo durante o voo. Estas aves adaptaram-se a viver exclusivamente no ar. Então, fora do período reprodutivo, ou seja, durante a migração para a África, o período em que estão em África durante o inverno, e assim que regressam a Portugal, estas aves voam quase continuamente, podendo passar vários meses sem nunca pousar em terra, o que é assim uma capacidade extraordinária. No período reprodutivo, que é quando estão em Portugal, as aves pousam nos ninhos para chocar os ovos, alimentar as crias e também para pernoitar. Os andorinhões têm uma capacidade também interessante, que é, eles podem ter áreas de alimentação bastante alargadas e um indivíduo pode chegar a procurar alimento a mais de 60 km de distância do seu ninho. Isso quer dizer que, em dias de tempo frio e chuvoso, estas aves podem ficar retidas nesses locais por não encontrarem alimento ou então por não terem condições de regressarem à colónia, e isso quer dizer que as crias no ninho estão a passar fome. O que acontece é que estas crias têm a capacidade de baixar a temperatura corporal e ficar entorpecidas até durante alguns dias, até que o tempo melhore e os adultos consigam regressar ao ninho com comida. Noutras aves, como as andorinhas, isto seria impossível. Os andorinhos alimentam as andorinhas alimentam as crias várias vezes ao dia. Se uma andorinha ficasse 2, 3 dias sem comer, era impossível que resistisse. E entre os aspectos únicos que caracterizam os andorinhões, destaca-se ainda o poder de ecolocalização, mas só em algumas
espécies são espécies que não ocorrem na Europa, que é o caso das espécies do género Aerodramus. Então, estas aves, tal como os morcegos, emitem pulsos de som que ecoam e utilizam então os ecos para encontrar os ninhos e para navegar no interior das cavernas. Esta ecolocalização não é muito sensível, pelo que não tem a capacidade de usar para se alimentar, para encontrar os insetos, é mesmo só para conseguirem navegar dentro das cavernas. Quanto então à ecologia alimentar, estas aves são exclusivamente insetívoras, por isso estão muito dependentes da disponibilidade alimentar de insetos. Esta disponibilidade alimentar é crucial não só para a nidificação, mas também para a migração. Então, tal como outras aves migradoras insetívoras, os andorinhões estão bastante sujeitos aos impactos das alterações climáticas, uma vez que estas alterações provocam um desfazamento entre o pico de alimento e a época de cria ou então a migração, o que pode comprometer tanto a nidificação como a migração para os locais de invernado. Relativamente à reprodução, em Portugal ocorrem 6 espécies de andorinhões, de que o Vasco vos vai falar mais à frente, mas só 5 é que se reproduzem. Dessas 5, uma tem uma reprodução especial, que é o andorinhão cafre, que utiliza ninhos da andorinha dáurica para nidificar, mas as outras 4 têm uma estratégia bastante simples. Eles basicamente só encontram fendas ou em edifícios ou então em falésias naturais e ocupam esses espaços e dentro do espaço fazem um pequeno ninho, um ninho muito simples com plumas e penas e ramos que conseguem apanhar no ar. Mas há outros andorinhões com estratégias de reprodução um bocadinho mais complexas. Por exemplo, no caso do género Hirundapus, estas aves não constroem um ninho também, simplesmente depositam os ovos no interior de buracos de árvores. Por exemplo, o andorinhão das palmeiras africano usa a saliva, tal como outras espécies de andorinhão, para colar os ovos ao ninho, porque estes ninhos são na vertical. Por isso os ovos têm que ficar colados ao ninho para que a ave também os consiga incubar na posição vertical. Depois temos a andorinhão das barreiras, que, tal como o nome indica, da andorinha das barreiras, que é este andorinhão usa ninhos de abelharucos ou da andorinha das barreiras para nidificar. Temos ainda estes andorinhões do género cipseloides, que utilizam matéria vegetal, tal como os nossos, para construir um pequeno ninho, mas aqui a novidade é que eles constroem o seu ninho atrás de imponentes cascatas de água. Por isso estamos a falar de cascatas gigantescas, com muita água a cair, e eles atravessam a água e constroem os ninhos do lado de dentro das cascatas, ficando assim protegidos. Depois temos os andorinhões tesoura, que são provavelmente a espécie que faz os ninhos mais complexos dentro dos andorinhões. Eles constroem ninhos tubulares bastante complexos, feitos de fibras vegetais e depois também são colados com saliva. Isto é uma característica transversal aos andorinhões, eles usarem a sua saliva para completar os seus ninhos, e isto é levado ao extremo nas espécies do género Aerodramus, em que os ninhos são basicamente só saliva, e se calhar aqui passo a palavra ao Vasco então, para falar-vos um bocadinho mais sobre estes andorinhões são conhecidos em inglês como Edible Nest Swift, porque estes ninhos são comidos. Não, Se eu é que quiseres estava então no... contar a história, Vasco. Eu também não sei muito bem. Eu é que estava a perguntar à Sandra, porque isto é aquele famoso ninho de sopa, sopa de ninho de Sou andorinha. paninho de andorinha. Que, na Não é uma verdade andorinha, é um andorinhão. é um andorinhão. E esta imagem que tu trazes aqui é um local artificial, é um sítio artificial de nidificação, porque Sim, eles nidificavam em grutas e o que começou essa sopa era caríssima e começaram a apanhar os ninhos antes da época de reprodução estar terminada, para ainda ter ninhos, não é? Porque senão outra pessoa ia lá apanhar antes. Então começaram a ir apanhar cada vez mais cedo, e estas espécies começaram a desaparecer. E então, para conseguir ter ninhos, começaram a criar uma espécie de bunkers, com pequenas entradas para as aves nidificarem e garantidamente só se ir buscar os ninhos depois. E elas têm recuperado muito depois disso. Esta imagem é de dentro de um desses bunkers. exato. Então agora podes passar aos nossos andorinhões, apresentar as nossas espécies. Ok, obrigado. Vou falar então das espécies de andorinhões que nós temos em Portugal.
começando pelo andorinhão real, o Tachymarctis melba. Este é a maior espécie, o andorinhão maior que nós temos no nosso país. É uma espécie de fácil identificação porque tem o ventre todo branco e tem uma mancha branca também na garganta, como alguns dos outros, mas essencialmente tem o ventre branco e é uma ave muito grande. Não dá para confundir com uma andorinha, mais facilmente se confundiria com um pequeno falcão. Aqui algumas fotografias de andorinhão real em que é perfeitamente perceptível o contraste de cores entre o abdômen e as asas e o urupígio, que formam uma cor diferente de todas as outras espécies que temos e fácil de identificar. Para todas as espécies, eu vou repetir slides que têm a mesma configuração de informação e, portanto, tem aqui uns ícones que representam a envergadura, o peso, o recorde de longevidade. O recorde de longevidade não quer dizer a esperança média de vida das aves. Tem a ver com resultados de anilhagem científica, em que se captura uma ave e depois se volta a capturar e que se fica a saber exatamente que pelo menos entre aqueles dois momentos a ave viveu e, portanto, temos um recorde de longevidade porque para muitas espécies não se sabe bem uma esperança média de vida e, portanto, nós tivemos acesso aos dados do recorde de longevidade que apresentamos aqui. Depois temos a fenologia em Portugal, que é o período em que ele passa cá, desde que chega para se reproduzir até que volta a sair para os locais de invernada, quantas posturas faz por ano e quantos ovos faz por postura. Apresentamos também uma pequena resumo acerca da existência ou não de subespécies e da origem do nome científico. Relativamente ao andorinhão real, existem 10 subespécies. Em Portugal existe a espécie nominal Tachymarctis melba melba, mas esqueci-me de dar aqui os valores. Relativamente à envergadura, é uma espécie que pode ter entre 50 e 76 centímetros de envergadura, pesar entre 75 e 125 gramas, é mais do dobro do que um andorinhão pálido ou preto. Pode viver até 26 anos, eles estão cá de março a outubro, fazem uma postura por ano, em que podem pôr até 3 ovos. O nome científico desta ave é daquelas que não se percebe, peço desculpa, a 100%. É uma junção de duas palavras gregas, sendo que tactos quer dizer rápido e marktos significa aproveitar, desfrutar, um bocado uma referência àquilo que eu falava no início desta apresentação, do gozo que pode dar de ver os andorinhões a voar, que de facto parece que se estão a divertir. E o epíteto melba não se sabe o que quer dizer. Esta é uma espécie, para todas elas vão aparecer também um mapa de distribuição, sendo que a amarelo são as áreas onde esta espécie pode ser vista na época de reprodução, a verde os locais onde ela pode ser vista no inverno e desculpem, a azul os locais onde pode ser vista no inverno e a verde os locais onde ela é residente ou onde pode ser vista todo o ano. O andorinhão real existe no sul da Península Ibérica, toda a Península da Turquia e depois estende-se ali pela Ásia enquanto reprodutor, assim como na África do Sul, e depois estas populações passam o inverno ali na zona tropical de África, aproveitando agora é a Sandra que me tem que ajudar. Como é que se chama? As zonas de interferência. Esqueci-me que tinha aqui adicionar o. Então, são as ondas de convergência intertropical. É isso mesmo. Pronto, é uma questão climática que os andorinhões aproveitam e é o sítio onde eles passam o inverno. Para todas as espécies também apresentamos já o resultado da campanha de registro de ninhos que o andorim tem, sendo que para o andorinhão real foram realizados 13 registros. Atenção que estes registros não são todos do ano passado. Foram o ano passado feitos 13 registros, mas alguns deles
têm 2 ou 3 anos, as pessoas têm registado que viram e têm informação suficiente para pôr no formulário e, portanto, fazem um registro. Já com alguns anos aconteceu assim. Neste primeiro ano, muitas pessoas aproveitaram para contribuir com registros históricos que tinham, que para nós são muito importantes. E, portanto, foram feitos 13 registros que correspondem, como são colónias de nidificação, a maior parte dos registros é de mais do que um ninho e, portanto, correspondem a 109 ninhos, distribuídos por 8 distritos. A colónia com mais ninhos tinha 20 ninhos, altura mínima de 30 andares e altura máxima de 40 andares, que é uma coisa extraordinária, mas tem a ver com aqueles grandes viadutos. Isto é um viaduto ou sobre o Douro ou sobre o Coa, que são realmente muito altos. Depois temos aqui um mapa em que nos diz onde é que são as colónias de nidificação e temos mais ou menos meio de falésias naturais. Estas aqui assim serão na costa alentejana ou algarvia. E depois a maior parte dos outros são em pontes ou viadutos. É uma espécie que agora tem o estatuto de quase ameaçado, no entanto, em Espanha, o, o estatuto europeu e o estatuto internacional são de pouco preocupantes. Eu peço desculpa, eu não consigo usar o teclado e o rato está-me a fazer isto saltar. Ok. Em Inglaterra, nestes primeiros slides eu vou apresentando aqui estas questões que depois se repetem em todos os outros. Vai ser apresentado o Estatuto de Conservação em Portugal e Espanha, por ser o sítio mais próximo, Reino Unido, porque também é um sítio à mesma longitude, o europeu e o internacional, sendo que estamos a falar da lista vermelha das aves de Portugal, do Livro Rojo, agora falha-me o nome do livro em inglês. Depois estamos a falar do Estatuto Europeu e depois da IUCN para o Estatuto Internacional. Passamos então ao andorinhão preto. O andorinhão preto é uma das espécies de andorinhão mais comum em Portugal. É uma espécie que é difícil de distinguir de outras, das quais eu vou falar mais a seguir e vou tentar explicar como é que nós conseguimos distinguir das outras espécies mais parecidas. É uma espécie que é relativamente escura por todo, com uma mancha branca no mento. Aqui algumas imagens de andorinhão preto. É uma espécie que tem de envergadura entre 42 e 46 centímetros, que pesa entre 40 e 44 gramas. Temos como recorde de longevidade 21 anos. Eles estão cá de março a setembro, sendo que este março é um bocadinho precoce, a maior parte chegam já em abril. Faz apenas uma postura, esta é uma questão importante sobre esta espécie, que pode ter de 2 a 3 ovos. Existem duas subespécies de andorinhão preto. Em Portugal podemos ver a espécie nominal Apus, apus, apus. O termo apus é a junção de duas palavras gregas que quer dizer sem patas. Tal como a Sandra tinha dito, o andorinhão preto inicialmente foi incluído no género Hirundo, que se chamava Hirundo apus, portanto era a andorinha sem patas. A distribuição desta espécie é por toda a Europa e ali centro da Ásia Central, e norte da África, na zona do Magreb, enquanto reprodutora, e depois passa o inverno a sul do Saara, em África. No registro de ninhos, temos aqui assim estes mapas que nós apresentamos estão muito longe de corresponder aos mapas de distribuição da nidificação da espécie do nosso país. Isto aqui, assim, corresponde ao esforço da amostragem que foi feito, em que se vê ali, assim, uma concentração muito grande na zona de Vila Pouca da Guiar, Vila Real, Chaves, que tem a ver com a zona de residência de um observador que fez muitos registros.
outra ali na zona do Porto, mais ou menos a mesma coisa, e vamos recebendo depois registros esporádicos por todo o país, mas atenção que estes mapas estão longe de representar a área de distribuição das espécies. Ainda assim, conseguimos até o momento 104 colónias registadas, que correspondem a mais de 1.600 ninhos, em 15 distritos, colónias algumas muito grandes, com, por exemplo, 180 ninhos. Quem nunca foi a Trancoso, por exemplo, alguns dos castelos do interior de Portugal têm colónias muito grandes de andronhão preto, que são um espetáculo de se ver ao final do dia. A distribuição destas colónias pelos diferentes locais podemos ver que temos uma grande parte em edifícios como prédios ou moradias, mas temos ali assim uma parte considerável em edifícios históricos, como tinha dito. É uma coisa que prova que estas espécies estão cá há muito tempo, relativamente, por exemplo, vamos ver a seguir o andorinhão pálido, em que o número de colónias em edifícios históricos é muito mais reduzido, o que é um indício de que elas terão alargado a sua distribuição depois do andorinhão preto já cá estar, portanto, mais recente do que o andorinhão preto. O andorinhão preto, agora na nova lista, mantém o estatuto de pouco preocupante. As revisões recentes em Espanha e no Reino Unido fizeram com que esta espécie saltasse para vulnerável ou em perigo. A área de distribuição dela não diminuiu muito nestes países, mas o número de indivíduos diminuiu cerca de 50% em estudos feitos tanto em Espanha como em Inglaterra. Em Portugal, acho que não se sabe grande coisa relativamente ao número de indivíduos como continua a ser uma espécie comum, mantém-se como um pouco preocupante, mas há uma série de fatores de ameaça aos andorinhões e às espécies que nidificam em ambiente urbano, tanto andorinhões como andorinhas, como pardais, como peneireiros, todos eles estão a sofrer com uma série de transformações nos edifícios, e isto tem tido um grande impacto nos andorinhões e provavelmente esta espécie que mantém o estatuto de pouco preocupante será bem menos comum hoje do que já foi. Relativamente ao andorinhão pálido, é uma espécie parecida e difícil de distinguir com o andorinhão preto. Tem a mancha na garganta branca mais evidente, maior, o ventre escamado e as partes superiores mais pálidas. Aqui algumas imagens de andorinhão pálido. Podemos ver este escamado que dá um aspecto quase de um peixe. Em todos os andorinhões é possível, com fotos de muito pormenor, em alguns indivíduos, sobretudo os juvenis, ver algum deste escamado, mas na maior parte das espécies fica menos evidente, enquanto que no andorinhão pálido consegue-se ver. O tamanho, o peso é muito semelhante ao andorinhão preto, tem ligeiramente menos envergadura para um peso maior, o que faz com que seja um animal ligeiramente mais robusto. Essa é uma das características também de identificação. O recorde de longevidade são 19 anos e é um resultado dos trabalhos de monitorização que têm sido feitos em Portugal. Ele está cá de março a outubro. É uma espécie que faz uma a duas posturas, aqui bem diferente do andorinhão preto, de 2 ou 3 ovos. Portanto, o nome científico do andorinhão pálido, Apus pallidus, Apus andorinhão pálido quer dizer pálido, e de subespécies existem 3 subespécies em Portugal, a subespécie Apus pallidus bremorum. A distribuição desta espécie é muito mais reduzida do que a do andorinhão preto. É uma espécie que está circunscrita à bacia mediterrânica e depois ali à bacia à Península Arábica, enquanto reprodutor, e depois, mais uma vez, passa o inverno nas zonas de convergência atmosférica que a Sandra vos vai explicar melhor. Conseguimos um número de colónias muito próximo do andorinhão preto, 103 colónias registadas, cerca de 1.500 ninhos em 15 distritos. Mais uma vez, aqui uma distribuição que ainda pouco diz acerca da distribuição real desta espécie. Esperamos mais registros para ter uns mapas mais compostos
que nos possam dizer alguma coisa. De qualquer forma, já é um número satisfatório para um primeiro ano de colónia, de campanha. Se repararem, temos apenas 5% das colónias são edifícios históricos, enquanto que no Andronhão Preto eram cerca de 30%, sendo que há uma série delas em viadutos, edifícios industriais, prédios, são mais comuns em edifícios mais modernos. Para já é o que podemos concluir do primeiro ano de trabalhos. É uma espécie que tem vindo a expandir o seu território para norte, em Portugal, à partida, e, portanto, não, é uma espécie relativamente comum e, portanto, tem o estatuto de pouco preocupante. Passamos então ao Andronhão da Serra, que é uma espécie que é uma novidade, cada vez menos, não é? Os anos vão passando, já há cerca de 5 anos, se não me engano, que se sabe da presença desta espécie em Portugal continental, eh, resultado das observações e identificação do Paulo Belo, inicialmente no Porto, e depois foram detectadas outras colónias em Lisboa também. É uma espécie muito parecida com o andorinhão preto. O mento, a mancha no mento praticamente não se vê, eh, e é uniformemente escuro, daí o seu nome também de unicolor. Aqui algumas imagens de andorinhão unicolor. Eu não estou a perder muito tempo com esta parte da identificação, porque depois tem os slides específicos sobre isso. É uma espécie, como podem ver, com uma envergadura de entre 36 e 39 centímetros e 22 a 27 gramas, portanto, mais pequena e mais leve que as duas anteriores. O recorde de longevidade de 21 anos, parcialmente migradores. Isto é outra coisa que os torna diferentes das outras espécies, todas as outras espécies que nós temos cá. Acontece que as colónias que são as que estão identificadas são relativamente pequenas, e tornam-se mais pequenas no inverno, ficam meia dúzia de indivíduos de uma colónia de 20, mas ficam alguns indivíduos e, portanto, podem ser observados nos sítios onde se sabe que existe Apus unicolor em Portugal continental durante todo o ano. O período de reprodução também é alargado e fazem uma a duas posturas por ano, garantidamente, em que podem ter 2 a 3 óvulos. Não existem subespécies de andorinhão da serra, portanto, cá existe a única espécie. O nome científico unicolor, como já tinha dito, quer dizer uma só cor, portanto, tem uma plumagem bastante monocromática. A distribuição deles, eles sabia-se da sua presença na Madeira, Porto Santo e nas Canárias. É frequente no inverno serem observados ali na costa de Marrocos e agora, recentemente, foram descobertas então estas pequenas populações no Porto e em Lisboa. Isso já se reflete aqui na nossa campanha de registros. Não temos ainda registadas as colónias de Lisboa, mas temos registadas duas das colónias do Porto. E já temos 5 registros, são os únicos registros que temos das ilhas. Temos 5 registros de nidificação de Apus unicolor na Ilha da Madeira. Agora não tenho a certeza se são todos na Madeira, se é algum no Porto Santo, mas acho que são todos na Madeira. Estas 7 colónias representam cerca de 70 ninhos em 2 distritos, Porto e Madeira. O máximo que uma colónia tem são 20 ninhos e com alturas entre 2 e 6 andares. Eu não expliquei isto no primeiro site, a altura entre 2 a 6 andares, isto é uma maneira simplificada de dizer o número de metros, sendo que muitas espécies se reproduzem em edifícios e, portanto, o número de andares é uma medida concreta, enquanto que o número de metros as pessoas iam ficar ali a fazer contas, assim facilmente contam o número de andares. Quando estamos a falar de uma arriba natural, é preciso fazer aqui depois uma aproximação de quantos andares ela corresponde, mas cada andar terá cerca de 3 metros e, portanto, faz-se uma aproximação desta maneira.
O Apus unicolor, embora já se saiba da sua presença há cerca de 5 anos, não foi avaliado agora na lista. Ainda se sabe pouco acerca desta espécie, mas talvez data de DD, dados, não haver dados suficientes para determinar um estatuto de conservação, talvez fosse o mais indicado, mas não sei. Relativamente à identificação de um andorinhão preto pálido da serra, que eu dizia que não é fácil e que de facto não é fácil. Eh, Relativamente à plumagem deles, o pálido é mais claro do que os outros dois, tem uma mancha mais evidente. As asas têm um aspecto mais arredondado. As duas penas mais compridas são do mesmo tamanho, o que não lhe dá aquele aspecto de ter uma asa afilada. E depois, as penas, não as mais compridas, mas as outras a seguir, sim, são ligeiramente mais compridas, que faz com que a mão pareça mais larga, a asa pareça mais larga, e, portanto, tem um aspecto mais pesado do que as outras aves que são mais elegantes. A diferença entre o preto e o unicolor, eh, além do tamanho, é que as asas do unicolor são mais escuras, a mancha no mento é menos evidente, e depois a cauda do unicolor é mais bifurcada. Principalmente quando se vê um pequeno bando e eles, para fazer uma curva, há um determinado movimento em que abrem a cauda, e que se nota que ela é mais bifurcada do que um andorinhão preto. Eu digo nota-se sempre muito pouco, as diferenças são muito ténues e ou a observação é muito clara ou só mesmo através de fotografias, conseguindo imagens e depois comparando, é que se consegue fazer uma identificação mais clara. Aqui, sumarizando as características que foram apresentadas das espécies, podemos ver aqui no canto inferior esquerdo deste quadro que o andorinhão unicolor, o andorinhão da serra, é mais pequeno e mais leve que os outros dois, que são de tamanho semelhante. Depois a questão da fenologia, que tem a ver também com o número de posturas. O andorinhão preto está cá menos tempo, faz só uma postura, enquanto que o pálido fica até mais tarde. Já o da serra pode ser visto durante todo o ano. E, portanto, se nós virmos um andorinhão em dezembro, a probabilidade de ser um andorinhão da serra é grande, ou pode ser qualquer um dos outros que se tenha perdido, e, portanto, temos que ter sempre isso em consideração. A menos que estejamos perto de uma colónia que a gente saiba de andorinhão da serra e, portanto, com alguma segurança podemos achar que é um andorinhão da serra. Se virmos um andorinhão ali em fevereiro, março, é muito mais provável que seja um pálido, ou então se virmos de setembro para a frente, então é muito mais provável que seja um pálido do que um preto. Se tivermos em abril ou maio, aí vai ser complicado. Aí só mesmo com fotografias, com imagens boas ou com uma boa observação de um observador experiente. Mas aqui a fenologia pode nos dar uma ajuda na identificação da espécie. Depois, outra questão é o tipo de voo. O andorinhão pálido é um andorinhão que tem o mesmo peso que o preto, com uma envergadura ligeiramente inferior e, portanto, umas asas mais largas, tem um voo mais direto, mais direcionado, enquanto que o andorinhão preto e o unicolor têm um voo mais irregular, mais acrobático, sendo que o mais irregular de todos e que voa a baixa altitude, às vezes entre as árvores, fazendo assim algum zigue-zague, é o andorinhão da serra. E, portanto, num sítio em que seja possível ver as três espécies, isto será também uma questão a ter em consideração. Uma coisa que nós não trouxemos aqui para esta apresentação é o som, e é outra questão que ajuda a distinguir estas espécies. Eh, Mesmo para quem não tem bom ouvido como eu e que tenha enorme dificuldade em distinguir as espécies pelo som, pode, se estiver num sítio em que os ouça bem, tentar fazer uma gravação e depois, através de um sonograma, tentar a comparação, e isto é capaz de provavelmente ser uma das formas mais fiáveis de identificação. De outra forma, as fotografias serão sempre um auxiliar precioso para identificar andorinhões, porque de facto no campo é difícil identificá-los.
Um pedido que deixávamos, sempre que virem o Andorinhão e não tiverem a certeza e forem fazer um registro no eBird, por exemplo, ponham só apos e não apos ou apos pálidos, por acharem que é o mais comum aqui ou o mais comum ali, porque depois há uma confusão de dados que não nos permite saber acerca da fenologia ou distribuição destas espécies, porque eu já fiz isto, já achei que o andorinhão preto era muito mais comum do que o pálido, e via um andorinhão e se não sabia bem o que era, dizia que era um andorinhão preto, de facto, eh, às vezes é um pálido, ou até pode ser um da serra, e se a gente não souber, é melhor dizer que não sabe. Passando então a andorinhões fáceis de identificar, temos o andorinhão cafre, que é um andorinhão mais pequenino, mais escuro, que tem um voo parecido com uma andorinha. Ele faz ninho, como a Sandra disse, ele nidifica em ninhos de andorinha dáurica, portanto ele tem que ser pouco maior do que uma dáurica, senão não entrava lá dentro. É uma espécie que faz um contraste muito grande entre a mancha branca que tem no urupígio e a mancha branca que tem no mento com o resto do corpo, que é de um preto bastante escuro. Aqui há algumas imagens de andorinhão cafre. É uma espécie, aqui em todas as imagens, que surge, está com a cauda fechada, mas quando abre a cauda tem a cauda também bastante bifurcada. É uma espécie com entre 34 e 36 centímetros de envergadura e entre 18 e 28 centímetros, com uma longevidade, um recorde de longevidade que se saiba, portanto, 10 anos, bem mais curto que os outros, mas isto é uma questão do nosso conhecimento, provavelmente. Está cá apenas de maio a setembro. Isto também ele deve ter que esperar que algumas andorinhas terminem a sua nidificação. Ainda assim, a literatura diz que faz 2 posturas por ano, com entre 1 a 5 ovos. Existem 2 espécies de andorinhão cafre em Portugal, embora não se saiba qual delas é que ocorre. Existem 2 subespécies de andorinhão cafre, não se sabe qual delas ocorre em Portugal, e o nome cafre refere-se, quer dizer preto. É um nome dos quais se fala agora de se mudar ou não alguns nomes científicos por serem ofensivos, e este é um daqueles que poderá ser, de alguma forma, ofensivo, e como é uma espécie cuja distribuição até durante muito tempo se achou que era apenas africana, e se calhar era, ele está a ganhar território na Península Ibérica, se chamava andorinhão preto. Aqui podemos ver isso mesmo, a distribuição do andorinhão cafre, que aparece o ano todo eh, no, no, na mancha que ali podem ver, desenhada a verde em África, e como reprodutor na zona da África do Sul, ali na montanha do Atlas e no sudoeste da Península Ibérica, apanhando um pouco de Portugal. Dos registros que temos desta espécie, temos 7 registros apenas, que correspondem a 7 ninhos, portanto, esta espécie não faz colónias, utiliza os ninhos das dáuricas. Estão distribuídos por 3 distritos, podiam ser 4. Um dos registros é num viaduto que divide o distrito de Beja do distrito de Faro, mas é na ponta do viaduto que fica em Beja, pelo que percebi, e portanto temos 3 distritos aqui representados. Tal como as andorinhas dáuricas, que fazem a maior parte delas, eh, segundo a nossa campanha, o ninho em pontes ou viadutos. A maior parte dos ninhos de andorinhão cafre conhecidos são também em pontes ou viadutos. É uma espécie que surge agora com o Estatuto de Conservação de Vulnerável, embora, pelo que sei, é uma espécie que está a aumentar a sua área de distribuição e o número de indivíduos, que são muito poucos ainda, e, portanto, nesse sentido, se calhar faz sentido este estatuto, sendo que Espanha aparece como quase ameaçada, na Europa também, a nível internacional, como pouco preocupante. E por fim, o andorinhão pequeno, que é uma espécie que é ocasional em Portugal. Há uma colónia de nidificação no sul de Espanha, num porto perto de Doñana, e alguns indivíduos são vistos ocasionalmente junto à costa, praticamente acho que todos os registros são junto à costa, ou no Algarve, ou
na parte sul da costa alentejana. É o andronhão mais pequeno que pode ser visto no nosso país. Tem também a cauda que não bifurcada, tem a cauda quadrada, diferente dos outros. O urupígio, a mancha branca do urupígio pode ser vista mesmo quando a ave está vista por baixo, portanto, essa mancha branca do urupígio vem ali em direção ao ventre. Aqui nestas fotografias podemos ver na fotografia do canto superior direito ou do canto superior esquerdo em que se vê ali a mancha branca e tem também uma pequena mancha no mento branca também e depois o tamanho reduzido torna fácil a identificação. É uma espécie que tem entre 34 e 36 centímetros de envergadura, 18 a 28 gramas. Para já, o recorde estabelecido para esta espécie é de 10 anos. Em Portugal, como tinha dito, a sua ocorrência é ocasional. Faz 2 posturas por ano de 1 a 5 ovos. Existem 6 subespécies de andronhão pequeno. A que pode ser vista em Portugal é o Apus affinis galigensis. A tradução, a transcrição do nome científico desta espécie, o epíteto affinis, quer dizer que tem afinidade ou está relacionado com. Não sei que sentido fará o nome que lhe deram. É uma espécie que existe como residente em toda a África subsaariana e na Índia, e ali no Sri Lanka também, e uma pintinha no Madagascar, e depois há algumas áreas reconhecidas a norte que são usadas apenas como local de reprodução. É uma espécie que em Portugal naturalmente tem não está avaliada quanto ao estatuto de conservação, porque ela só aparece cá ocasionalmente. Em Espanha tem de quase ameaçada e na Europa também de quase ameaçada a nível internacional, pouco preocupante, portanto, à partida as populações africanas serão saudáveis, por assim dizer. Aqui uma imagem para finalizar esta parte das diferentes espécies de andorinhões que podem ser vistas em Portugal, com as diferenças de tamanho. Se repararem, o andorinhão real é de facto muito maior que todos os outros, só pelo tamanho torna-se fácil identificar. A diferença entre um andorinhão da serra, um preto e um pálido, não é assim tão grande. Se não tivermos termo de comparação, se eles não tiverem se o andorinhão da serra não tiver a voar junto com umas andorinhas, é difícil percebermos o tamanho dele relativamente aos outros dois. Os pormenores da plumagem é que permitirão identificá-lo. Já o andorinhão cafre e o andorinhão pequeno são bastante diferentes dos outros, bastante mais pequenos e por isso fáceis de identificar. Passo então a palavra à Sandra, que vos vai falar de seguida do trabalho que tem sido feito de monitorização do andorinhão pálido e do qual nos últimos anos nós temos dado apoio, eh, tanto na parte dos trabalhos de campo como na divulgação dos resultados do que tem sido feito. Sandra, por favor. Sim, sim, é verdade. Temos trabalhado com o andronhão pálido, o que é mesmo muito importante, porque tal como vocês viram, a distribuição do andronhão pálido é muito mais reduzida quando o andronhão comum, por isso os estudos com o andronhão comum são há muito mais estudos e sabe-se muito mais sobre essa espécie do que o andronhão pálido. Tal como o Vasco disse, depois também há a questão da área de distribuição do andronhão pálido. Se efetivamente ele está a crescer para norte, ou se são pessoa antigamente não se prestava muita atenção, porque presumia-se que eram só pretos e metia-se tudo preto, e agora os observadores têm mais esse cuidado e tendem a identificar melhores as aves. Não se sabe muito bem, a verdade é que quando eu comecei a fazer a minha tese com o andronhão pálido, eu estava a apresentar o meu projeto de tese e estava a usar um mapa em que a minha colónia de estudo estava fora da área de distribuição em que aparecia no mapa, o que era assim uma coisa um bocado estranha. Então, em Portugal, nós estamos a fazer monitorização em 2 colónias e o principal objetivo desta monitorização é, lá está, preencher as lacunas que existem sobre a biologia e a ecologia desta espécie. E para isso, estamos a estudar basicamente várias coisas, desde movimentos migratórios, a determinar locais de invernada, a estudar o uso do habitat ao longo do ano, estudar a fenologia, a muda, a dieta. Estamos a tentar
intervir por vários campos. Então, uma das colónias localiza-se na Serra da Arrábida e a outra nos espaços de concelho de Vila Nova de Famalicão. Então, a da Arrábida é um local natural, enquanto a de Famalicão localiza-se no centro da cidade. Os trabalhos na Arrábida começaram em 1990 e o Elias que me corrija se eu estiver enganada, porque foi o Elias, juntamente com outros investigadores, que começou esta monitorização na Arrábida, o que faz no total um conjunto de 34 anos, o que é assim uma coisa muito rara em Portugal, um avolumar de dados tão grande, mas é mesmo de extrema importância. Então, a antiguidade deste estudo permitiu capturar o que foi durante uns tempos recordista mundial de longevidade, que entretanto acho que já perdeu o lugar, Vasco. Acho que os amigos espanhóis já arranjaram um mais velho. O nosso tinha 18 anos, 1 mês e 13 dias. Acho que já foi ultrapassado, mas pode ser que entretanto volte a ganhar o posto. Em Famalicão, a monitorização é mais recente, só começou em 2020, pelo que este será o 5º ano de monitorização desta colónia. Então, a monitorização destas colónias baseia-se na realização de sessões de anilhagem científica durante a época de reprodução. As redes são montadas antes do nascer do sol para que, com os primeiros raios da manhã, os andorinhões saiam dos ninhos e acabam por ficar presos nas redes. As aves são retiradas das redes e são processadas. São anilhadas com uma anilha metálica alfanumérica, que funciona quase como um cartão de cidadão, ou então, no caso, já terem uma anilha metálica, o que é uma recaptura, aponta-se esses dados, mede-se também o comprimento da asa, avalia-se a condição corporal, massa muscular e gordura, e também avalia-se a plumagem, tanto para aferir a idade, como no final da época de reprodução, para percebermos o estado da muda que eles começam a fazer ainda antes de migrarem para os territórios de invernada. E depois também usamos as aves. O primeiro. Então, ao longo destes anos foram publicados 4 artigos científicos. O primeiro é este aqui, de 1998, do Luís Costa e do Gonçalo Elias. Então, este artigo tem dados de 1990 a 1996, o que faz 7 épocas reprodutivas, e o objetivo foi estudar as biometrias e as taxas de sobrevivência destes andorinhões. No total, foram capturadas 130 indivíduos, com uma taxa média de recaptura de 65%, o que revela o quão fiéis estas aves são aos seus locais de reprodução, neste caso os adultos. As biometrias estudadas foram o comprimento da asa e o peso das aves. Eles perceberam que o peso das aves variava ao longo da época de reprodução, o que era possivelmente explicado pela presença dos ovos nas fêmeas. E como é difícil ou praticamente impossível distinguir machos de fêmeas, é difícil tirar essas conclusões. É possível através da posição da cloaca, mas também não é um critério muito, muito infalível. Quanto ao comprimento da asa, este estudo do Gonçalo também ajudou a corroborar a hipótese, havia esta hipótese de que o tamanho da asa diminuía ao longo da distribuição da espécie, ou seja, de oeste para este, as asas ficavam mais pequenas, e a verdade é que as nossas asas em Portugal eram maiores do que em Espanha e outros locais. Relativamente às taxas de sobrevivência, tanto este artigo como outros mostraram que a sobrevivência dos indivíduos estará altamente ligada também às condições nos locais de invernada. E depois, no fim, se o Elias quiser dizer alguma coisa mais sobre este artigo, pode intervir. Então, passamos aqui a outro slide. Então, durante as monitorizações, para além da anilhagem científica e do levantamento das biometrias, estão também a ser colocados GPS loggers. Então, até o momento, colocamos, tanto na Rábida como em Famalicão, cerca de 50 dispositivos, e como estes dispositivos não transmitem em tempo real, era incrível. Já há uns que fazem isso, mas são muito caros, e não são esses que nós usamos, então nós temos que recapturar as aves para extrair os dados. E se capturar um andorinhão é difícil, recapturar um andorinhão é ainda mais difícil. Então o que nós fazemos é, metemos os loggers só nos adultos, porque sabemos que os adultos, esperamos nós, sejam muito fiéis aos ninhos e que voltem sempre aos ninhos. Então temos conseguido, por acaso com muito sucesso, recapturar muitos desses loggers. Isto porquê? Porque os adultos voltam aos ninhos, mas os andorinhões juvenis, quando deixam os ninhos, depois fazem a reprodução, juntam-se a outra colónia, que pode ser
num sítio aleatório, por isso seria impossível recapturar esse logger se fosse colocado num juvenil. Então, os loggers começaram a ser colocados primeiro na Rábida do que em Famalicão, mas as rotas de migração são coincidentes. Então, aqui podemos ver neste mapa da direita, posso puxar um para trás, Vasco? Neste mapa da direita, podemos ver que, neste caso, tem a ver com a colónia de Famalicão, conseguimos ver que a ave parte ali do norte do país. Então, a ave abandona a colónia em Famalicão, dirigindo-se para a zona do Sahel, onde fica durante um período de tempo, e depois desce até ao sul da África Ocidental, onde passa o resto do inverno, antes de voltar a Famalicão no ano seguinte. Então, um dos artigos publicados é sobre a aeroecologia das zonas de convergência atmosférica, mas só para vocês verem, no mapa da esquerda, são andorinhões da colónia da Rábida, conseguimos ver que o padrão é muito semelhante. Eles descem até ao Sahel, aqui a preto está a rota de migração, descem até ao Sahel, ficam naquela zona a alimentar-se antes de voltar a descer para a zona sul da costa ocidental, antes depois de regressar até Portugal. Então, este trabalho tem como primeiro autor o Lyndon Kearsley, que é um investigador belga que trabalha com andorinhões e com quem nós temos vindo a colaborar, e o objetivo deste estudo foi compreender melhor o efeito que as zonas de convergência atmosférica têm na migração destas aves. Então, podes passar, Vasco. As aves migratórias, principalmente aquelas que têm que fazer grandes travessias e migrações transarianas, os andorinhões pálidos, encontram muitas vezes zonas de convergência atmosférica de grande escala, onde massas de ar opostas se encontram e causam tempestades e alterações muito significativas no clima. E estes eventos atmosféricos determinam o clima local, influenciam o comportamento migratório destas aves e também da procura de alimento, o que condiciona as taxas sazonais de sobrevivência, o que também era dito no artigo do Gonçalo. Então, esta zona de convergência intertropical, que é esta linha vermelha, que é este ITCZ, chama-se Zona de Convergência Intertropical, representa um destes sistemas meteorológicos de grande escala. Esta zona de convergência desloca-se para o sul com o passar dos meses. Ela ali em maio, junho, está aqui nestas imagens a ver do meio, a da esquerda representa maio, junho. Esta zona está muito em cima, e depois, com o passar dos meses, ela vai se deslocando para o sul de África. Então, quando os andorinhões migram para a África e chegam ao Sahel, e eles estão na vertente norte deste sistema, com condições meteorológicas mais estáveis, e o Sahel é uma zona de elevada produtividade, por isso estas aves têm muito alimento de que se podem alimentar, daí ficarem aquele período de tempo ali no Sahel a explorar o território. O que acontece é que este sistema meteorológico vai descendo, e o que as aves fazem é acompanham esta descida, sempre para ficarem na vertente norte deste sistema, porque se estiverem dentro do sistema são tempestades muito fortes, e os andorinhões pretendem poupar o máximo de energia possível, já que têm que estar sempre a voar para poupar o máximo, por isso se estiverem dentro de tempestades, isso dificulta muito a sua vida e mesmo para a alimentação. Então o que eles fazem é, ficam sempre a norte desse sistema, este sistema vai descendo, eles acompanham essa descida, e isto traz desvantagens porquê? Porque a norte, as condições climatéricas já acalmaram, e como choveu muito, há uma maior quantidade de insetos, pelo que eles vão acompanhando este sistema de forma a tirar o maior proveito desta zona de África. E depois de estarem ali até fevereiro, março, na zona sul da costa ocidental, depois regressam a Portugal. Então, estes loggers que nós temos colocado permitem não só estudar as rotas migratórias e compreender então o papel destas zonas de convergência atmosférica durante a migração, mas também compreender melhor esta história dos voos noturnos dos andorinhões. Tal como eu vos disse, os andorinhões dormem, fazem tudo em voo, por isso também dormem em voo. E associava-se sempre estes voos noturnos a períodos de descanso, e este artigo veio tentar propor que se calhar eles de noite podem fazer outras coisas que descansar, e que se calhar também se podem alimentar de noite. Isto é sabido para
estetibós, por exemplo, que são aves noturnas insetívoras e que de noites, especialmente em noites de luar, em que há mais luminosidade e é mais fácil de alimentarem-se, eles caçam durante a noite, principalmente nestas noites de luar, e isto também era conhecido para o andorinhão preto americano, que em noites de luar eles alargavam o seu período de caça até à noite. Então, apesar de se conhecer o efeito luar nestes e outros insetívoros, não se sabia muito bem se as espécies que ocorriam em Portugal, tipo o andorinhão preto, o andorinhão pálido, o andorinhão real, se também tinham este efeito com o luar, se em noites de luar também caçavam ou não. Então, para isso, este estudo estudou as 3 espécies, tanto para saber a rota de migração, como para perceber a atividade das aves e também a altura em que as aves voam. No total foram estudadas 5 colónias, 2 de andorinhão pálido, as 2 em Portugal, uma em Famalicão e uma na Rábida, 2 de andorinhão real, podem ver aqui na legenda, Suíça e Turquia, e depois uma de andorinhão preto na Bélgica. Então, aqui podemos ver que estas 3 espécies têm locais de invernada diferentes entre si. O andorinhão pálido, como nós já dissemos, inverna no sul da África Ocidental. Podemos ver aqui pelos pontinhos azuis. Depois temos o andorinhão preto, que são os pontinhos pretos, que invernam no sul da África Central e da África Oriental. E depois o andorinhão real, que é estes pontinhos amarelos alaranjados, que inverna no sul da África Setentrional e na África Oriental. Por isso, só colocarmos GPS já dá para sabermos a rota de migração e o local de invernada da espécie. E depois, o que este estudo pretendia era então perceber o efeito do luar nestas aves. Então, antes de mais, podemos ver que as aves são claramente mais ativas nos crepúsculos. A linha A, essa primeira linha, podemos ver as fases da Lua. Então, o 0 representa a meia-noite e depois temos 5 horas para a frente e 5 horas para trás, por isso essa parte que está a cinzento corresponde ao período da noite. E conseguimos ver que, tanto ao anoitecer como ao amanhecer, as espécies todas são mais ativas nesses períodos, o que faz sentido com o que nós já conhecemos. Quanto ao efeito do luar, podemos ver que os andorinhões pretos são mais influenciados pelas condições de luz. Se olharmos para a primeira fila, corresponde à altura de voo, conseguimos ver que, por exemplo, para o andorinhão real, que é a linha laranja, independentemente de ser lua nova e não haver luz nenhuma, ou lua cheia e haver muita luz, estas aves estão sempre à mesma altitude. Já para, por exemplo, para os andorinhões, para o andorinhão preto, conseguimos ver que em lua nova tem um perfil de voo quase como o andorinhão real, mas depois, em lua cheia, em que há muita luminosidade, como podemos ver pelo gráfico C, em que há muita luminosidade na lua nova, na lua cheia, os andorinhões pretos voam até aos 1500 metros. Por isso quer dizer que os andorinhões reais não parecem ser influenciados pelo luar. O andorinhão preto tem este pico máximo e o andorinhão pálido, que é o azul, tem assim uma resposta intermédia. Sabe-se também que os insetos aumentam a sua atividade e a altura de voo em noites de luar, pelo que voos altos, ou seja, andorinhões que estão a voar a grandes altitudes, sugere que se estão a alimentar porque é dessas zonas que estão os insetos em noites de luar. Pronto, e este é um estudo muito curioso porque sabia-se que os andorinhões, por exemplo, à noite, mas se houver poluição luminosa, eles alimentam-se. Mas não se sabia bem se a Lua tinha esse efeito tão marcado sobre eles ou não. E aqui no gráfico, na parte D, isto é especificamente para um indivíduo de andorinhão, para os andorinhões pretos, e conseguimos ver que as barras cinzentas são períodos de noite e brancas são períodos de dia, e claramente durante a lua nova, em que não há luz durante a noite, as aves até voam a alturas inferiores a de dia, mas se compararmos, por exemplo, com lua cheia, em que há muita luz à noite, as aves de dia têm, eu não consigo bem perceber aqui pelo tamanho, estamos a falar de cerca de 300, 400 metros, e depois de noite estamos a falar de 1200, 1500 metros.
Por isso há claramente aqui um impacto muito grande que o luar tem sobre o voo destas aves. Depois temos outro tema, temos a questão dos loggers que nos permitem saber mais sobre a migração e a invernada, e depois temos esta parte da dieta, que foi a minha tese no mestrado, e em 2022 publicámos este artigo sobre a dieta do andorinhão pálido durante a época reprodutiva. Então, o que nós fizemos foi recolher as fezes dos andorinhões durante as sessões de anilhagem, para que depois fossem processadas em laboratório. Tentando explicar aqui mais ou menos como é que isto funciona em termos de laboratório. Então, a análise foi obtida através de DNA metabarcoding, que é uma técnica genética que permite identificar as espécies presentes numa determinada amostra. Por exemplo, se formos a um lago e colhermos uma amostra de água, com esta técnica conseguimos virtualmente descobrir todas as espécies, sejam invertebrados, vertebrados, plantas, fungos, qualquer coisa. Conseguimos saber o que é que esteve em contacto com essa amostra. Então, como todos nós sabemos, as espécies têm um código genético associado, um conjunto de letras que determina que aquela espécie, aquele código genético é aquela espécie, e o que nós fizemos foi extrair esse DNA e esses códigos genéticos das amostras de fezes. É preciso lembrar-nos que estas amostras têm vários tipos de DNA. Tem o DNA do próprio andorinhão, certo? Porque as fezes estão a passar no trato digestivo, por isso as células dos intestinos estão a passar para as fezes, por isso temos DNA do andorinhão, temos DNA da flora digestiva do andorinhão, de bactérias e fungos que possam vir parar às fezes durante o processamento e a recolha das fezes no campo. Também temos DNA humano, nós, tanto a capturar, a apanhar as fezes, como eu em laboratório, pode sempre haver contaminação. Por isso, e também tem o DNA dos invertebrados que se alimenta, que é o que nós queremos saber. Por isso, é preciso fazer um PCR nos testes de Covid, é fazer milhões de cópias daqueles códigos genéticos e usar uns primers que são uns iniciadores moleculares que nos permitem que nós vamos obter o DNA do que nos interessa. Neste caso, eu só queria o DNA dos invertebrados, porque eu estou a estudar a dieta do andorinhão pálido, então uso uns primers em que só obtém DNA de invertebrados. E depois sequenciamos esse DNA e obtemos os tais códigos genéticos com os códigos das letrinhas. E depois há bibliotecas de referência em que nós sabemos que o andorinhão pálido tem. E, obviamente nunca estamos a falar do genoma inteiro, estamos sempre a falar de partes do genoma, partes não muito grandes, mas sabemos que o andorinhão pálido tem esta sequência, o humano tem aquela sequência, uma flor tem outra, por isso é possível saber ao certo o que é. Então, o que nós obtemos é uma lista de sequências genéticas e temos a nossa biblioteca de referência em que temos a espécie e a sequência dela, e o que fazemos é comparar as sequências e quando temos uma sequência que faz match, vamos ver a que espécie é que corresponde na base de dados. Então, depois deste processamento todo, o que nós obtivemos nossos resultados mostraram que o andorinhão pálido tem uma dieta muito variada. Só durante um ano de estudo obtivemos mais de 130 espécies de invertebrados pertencentes a 10 ordens diferentes. E esta variedade é resultado da variação sazonal de artrópodes. Os andorinhões têm um comportamento alimentar muito oportunista, acabando por se alimentar do que há disponível. Ainda assim, parece haver uma pequena seleção pelas presas. Por exemplo, em junho, que foi a altura em que as formigas de asa atravessaram a sua fase voadora, na altura em que fizemos a recolha das fezes dos andorinhões, os andorinhões alimentaram-se sobretudo destes insetos, com quase 50% da sua dieta a ser composta por estes himenópteros. Então, estas formigas, para além de formarem grandes aglomerados, também não são exímias voadoras, pelo que são um alimento ótimo para os andorinhões, porque são muito fáceis de capturar, há em muita quantidade, pelo que não precisam despender muita energia para se alimentarem. E para além disto, descobrimos ainda a presença de 11 espécies que são pragas agrícolas e florestais em Portugal na dieta destes andorinhões pálidos, o que realça a importância dos andorinhões e de outras aves insetívoras no controle biológico de invertebrados que são
nocivos quer para o ecossistema, ou então, como disse o Vasco no início da apresentação, são nocivos em África, nos locais de invernada, em que transmitem muitas doenças. Pronto, e isto é aplicado tanto para os andorinhos como para as andorinhas, por isso ter ninhos de andorinhas e andorinhas em casa são uma benção, por isso não os destruam, por favor, e se souberem onde é que eles estão, ajudem-nos a registá-los para que consigamos protegê-los.